Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Boku no Hero Academia, quinta temporada, episódio 10 e One Piece, episódio 976. Então, sem maiores enrolações, vamos começar com Boku no Hero. Cara, nesse episódio 10 a gente já começa falando aqui sobre o All for One, onde a gente vê aqui um pessoal do CFTV ali, que tá vigiando ele, falando sobre vários contatos que ele tem, né? Vários caras perigosos aí, a Liga de Vilões, Gigantomachia, etc. Ele tá sempre por trás de alguma coisa grande, né? Que o pessoal acaba descobrindo. E ele tá preso, tá ligado? E mesmo assim ele tem muita relevância ainda em vários eventos. Acontece então que o próprio All for One ele acaba falando ali com os caras da câmera, mostrando que ele aparentemente está entendendo ali o que os caras estão falando, mesmo ele não estando efetivamente presente na conversa, mas ele tá acompanhando, né, o que o pessoal tá falando. Isso já demonstra aí que ele deve estar ouvindo várias coisas, né, que a gente só pode imaginar aqui. Mas o mais interessante é que ele fala sobre o irmão dele, ele diz que tá ouvindo a voz do irmão dele, o que é bem curioso, porque o irmão dele, até onde a gente sabe, meio que capinou, morreu, né, mas enfim. Acontece então que a gente vê aqui o All Might falando com o Gran Torino. E aí o Gran Torino fala pro All Might sobre alguns sonhos que a Shimura teve. A Nana Shimura, que era a mulher que deu ali passou o poder para o All Might, né? E aí ela fala um pouco da experiência que ela teve sobre esse caminho dos quirks aí que a gente tá vendo em Boku no Hero. E basicamente ela se encontrou aparentemente lá com o irmão, né, do All for One. E o irmão teria falado ali que ainda não está pronto, né? O herdeiro ali do One for All ainda não está pronto para receber alguma coisa importante, é o que dá a entender a conversa. E aí o All Might fica com essa parada aí, porque pode ser que o Midoriya esteja passando por alguma situação exclusiva só dele, sabe? Que ninguém nunca tenha passado por alguma coisa que só está acontecendo agora com ele especificamente. E aí a gente vem aqui então para o enfrentamento ali, né, da turma B contra a turma A, a última no caso. E a gente vê aqui primeiramente o Momona falando com o Shinzo, né, e eles estão conversando aqui, na verdade o Momona que tá falando ali com o Shinzo, de que entende esse lado do Shinzo, das pessoas não considerarem o poder dele como algo apto a capacitá-lo como super-herói, né, mostrando aí que alguma coisa aconteceu na vida do Momona que ele foi questionado sobre não ser capaz de ser um herói com os poderes dele, que aliás já apareceram aqui na história de Boku no Hero, que é a habilidade de copiar, né, outros poderes. E o Shinzo ele só desconversa, ele não tá nem aí pro que o Momona tá falando, né, basicamente. Depois nós vemos aqui então o Midoriya, ele tá se servindo de isca para poder encontrar o time inimigo, porque eles não têm alguém para rastrear, né, como a Jiro, né, ou no caso lá o Shoji também. Então o Midoriya tá dando a cara a tapa, né, pra ver o que acontece ali, mas o time dele vai escondido logo atrás. Só que acontece que ele acaba encontrando o Momona, e aí acaba rolando ali uma trocação entre eles. A gente vê o Momona levitando alguns objetos ali, tacando no Midoriya, enquanto ele fica provocando o Midoriya, né, falando que o time dele, na verdade, foi atrás do time do Midoriya, deixou ali o Midoriya só pra ele. E que o Shinzo provavelmente tá lá enfrentando o time dele e tal, tá derrotando, deve estar derrotando o pessoal ali do Midoriya. Ele tá tentando provocar ao máximo o Midoriya pra ele falar alguma coisa, né? E o Midoriya meio que captou a mensagem ali de que ele não pode aceitar a provocação do Momona. Só que aí, o que acontece? A gente vê aqui o que de fato tá acontecendo lá com o restante do time da turma A, e realmente eles estão sendo atacados pelo pessoal da turma B. E é um combo, é isso que eu quero deixar aqui bem claro, é um combo bem forte, na verdade. Que é a junção aqui de 3 poderes. A gente tem aqui a Yanagi, ela tem um poder chamado Poltergeist, que basicamente ela pode levitar objetos e tacá-los por aí, como se fosse uma assombração de verdade. Tem a Kodai, que ela tem a habilidade de aumentar, manipular, na verdade, o tamanho das coisas. E aí esses objetos que estão sendo arremessados ali são porcas, parafusos, às vezes um latão que foi diminuído ali. E ela pode expandir esses objetos quando ela quiser. E como eles estão voando na direção do inimigo, é algo a se considerar. Realmente alguém vai tomar uma senhora porrada ali nesses ataques. Mas o que me chamou a atenção foi o último cara, que é o tal do Shoda. Ele que, apesar de não parecer, ele tem uma habilidade muito poderosa, cara. O poder dele é chamado de, se eu não me engano, impacto gêmeo, se eu não me engano. Dependendo da tradução, é segundo impacto. Mas basicamente o que ele faz é o seguinte: sempre que um objeto
colide com outra coisa, com, sei lá, com uma parede, com um chão, qualquer coisa, ou com uma pessoa, ele pode gerar de novo esse impacto, ele pode refazer o impacto. Só que é muito, mas tipo muitas vezes mais forte que o impacto original. E aí entra um detalhe, porque isso seria o objeto já normal. Só que a gente tá falando aqui de objetos que ainda são aumentados pela Kodai. Então é uma explosão violenta o que acaba acontecendo ali, pegando o pessoal da turma A de surpresa. Ninguém tava esperando por uma combinação tão ridícula de poderes, né? Tão poderosa. Mas enfim, surpreendeu bastante. E aí a gente volta aqui para o Midoriya, né? E cara, tem um momento que pra provocar o Midoriya, o Momona começa a falar sobre o Bakugou, falando que foi culpa dele o All Might ter se aposentado, né? De que ele foi sequestrado, né? O que fez o All Might se expor e acabando dando aquela confusão toda lá da temporada passada, né? Das outras temporadas. Então assim, cara, foi um negócio, foi uma provocação digna. De fato, o Midoriya até pensou em falar alguma coisa. Mas em vez dele falar, o que aconteceu foi que ele despertou um novo poder. Pois é, cara, a raiva que ele tava tendo ali já do Momona, o que é comum, vamos dizer assim, né? Fez com que ele despertasse uma espécie de vinhas negras que saem ali das mãos dele e começam a chicotear todo lugar. E aí, cara, é uma chicotada violenta, ele consegue quebrar aqueles tonéis gigantescos de metal que a gente viu que dava até um certo trabalho, né? Tinha que fazer toda uma parceria pra derrubar aquele negócio ali. E, cara, o Midoriya derruba sozinho, só usando essas vinhas. Entretanto, o que fica bem claro logo no início é que o Midoriya não tem nenhum controle sobre o que está acontecendo. Inclusive, ele quase mata, aparentemente, o Momona, porque ele pede pro Momona sair com pressa, né? Como se fosse, não fica na frente não tanca isso aqui não, irmão. Melhor sair da frente, né? E de fato, o Momona foge ali dos ataques do Midoriya. E o Midoriya acaba atravessando ali uma região e se encontrando com o Shinzo que estava escondido. E ele só tem tempo de falar: Shinzo, corre, eu não consigo controlar esse poder, vaza, tá ligado? E o Shinzo de fato faz isso. E cara, o Midoriya fica louco, né? O poder dele vai começando a aumentar, né? E é uma destruição bem grande. O All Might até fala ali com o Aizawa e com o Vlad pra cancelarem, né? Esse combate aí, porque o Midoriya perdeu o controle dos poderes. Ele mostra muita preocupação com isso. E a gente vê os outros alunos ali que estavam lutando, né? Eles acabam olhando aquelas vinhas gigantes ali, quebrando parte do ambiente ao horizonte. E a Uraraka, especificamente, presta atenção no Midoriya, porque ela vê que o Midoriya tá sendo arremessado de um lado pro outro pelo próprio poder dele, tá ligado? Esses chicotes aí são sinistraços. Enfim, acontece que a Uraraka só tem tempo de pensar em uma coisa: eu vou pular e salvar o Midoriya, eu vou pular lá e proteger o cara, né? A gente sabe que a Uraraka gosta pra caramba do Midoriya. Enfim, a gente vê aqui inclusive um flashback dela, muito legal, que é sobre o porquê que ela virou heroína, né? Uma das razões, na verdade, porque a gente sabe que uma delas foi ajudar a família dela. Mas uma coisa interessante é de que a família dela sempre andava muito estressada por causa de trabalho e tal, eles andavam sempre com uma cara apática, né? Triste. Só que quando heróis salvavam o dia, principalmente na frente deles, eles ficavam bastante animados, aplaudiam, ficavam felizes, né? E ela pegou essa parada pra ela e ela decidiu virar heroína também pra poder alegrar as pessoas, pra levar alegria até as pessoas, como os heróis faziam com os pais dela. Então muito interessante. E ela se agarra ali no Midoriya, tenta falar com ele, né, pra controlar o poder. Ela vê que o Midoriya não tá conseguindo processar, ele não tá conseguindo pensar em nada, tá ligado? Pra lidar com a situação. Então a Uraraka usa um recurso muito inteligente. Ela grita para o Shinzo, que tá vendo ali de boca aberta o poder do Midoriya, né? Cacete. E aí ela só tem tempo de falar: cara, fala com o Midoriya. Fala com ele, tá ligado? E aí ele demora um pouquinho pra planejar alguma coisa ali, né? Pra falar com o Midoriya. E o Midoriya nem responde ele só grita pro Shinzo. E é o suficiente, já tá em transe e tá safe, né? Só que aí a gente vê uma parada bem interessante. O Midoriya, ele acaba entrando nos caminhos, vamos dizer assim, do quirk dele. E ele acaba conhecendo ali um outro herói, um herói antecessor a ele, que é o tal do Lariat, ou Rariato, como tava ali em japonês, né? O nome desse cara aí é Daigoro Banjo, se eu não me engano, acho que é assim. Ele parece um Hellboy, né, visualmente falando. E basicamente esse cara aí é o dono desse quirk, né, que ele tá despertando, que é chamado de chicote negro, esse poder aí. E ele dá uma bronca no Midoriya, né, porque o Midoriya não consegue controlar ali o poder direito. E ele dá uma boa explicação de como funciona e tal, de que ele tem que se basear em emoções pra usar esse poder. E que ele tem que direcionar as emoções dele pra fazer um movimento específico, né. Então você tem que usar suas emoções
pra manipular aqueles chicotes, né? E ele também fala algumas coisas muito interessantes, que é sobre o próprio One for All. Ele fala, por exemplo, que os poderes que estão no One for All, eles cresceram com o passar do tempo. Eles estão muito mais poderosos do que quando estavam com seus portadores originais, o que é muita coisa. A gente tá vendo aqui o Midoriya basicamente destruindo uma região considerável usando esses chicotes aqui. Eu imagino que originalmente ele não pudesse fazer isso aqui não. E também ele fala, né, que o Midoriya ele vai ter que aprender a controlar todos os poderes do One for All. Sim, lembra lá que tava demorando pra acontecer alguma coisa em relação ao usuário do One for All? Pois é, vai acontecer com o Midoriya. Ele vai ter acesso a todos os poderes do One for All. Ele vai ter que dar um jeito de aprender a dominar tudo. É louco, o cara mandou na lata. Outra coisa interessante também que a gente descobre é que esses caras que estão no One for All, eles estão vivos. De algum jeito a essência deles, o raciocínio deles existe dentro do One for All. Isso é bem interessante, é uma parada bem interessante de se observar. Enfim, né, depois que o Midoriya baixa a bola ali, né, a Uraraka dá um tapa nele pra ele voltar a si, pra não ficar sendo controlado ali pelo Shinzo, e o Midoriya consegue recuperar ali então o controle sobre os poderes dele. Só que isso abre brecha pra uma loucura, porque todo mundo foi ver como é que o Midoriya tava, o que tava acontecendo, e aí todos os alunos ficaram ali no meio e virou um caos. Todo mundo começou a lutar, todo mundo sabia onde cada um estava, então rolou vários ataques ali simultâneos, virou um caos do caramba. E o Momona aproveitou inclusive pra tentar atacar o Uraraka ali depois que viu que tava tudo bem. Então, apesar de ter tido ali um alarme, né, o pessoal continua, né, tentando ganhar ali a competição. Então foi bem interessante. E o episódio termina com o Aizawa dando crédito para as crianças e deixando elas treinarem ali. Deixa elas continuarem o treinamento, vai continuar o exercício ali, deixa elas, né? Mas foi bem interessante aí de ver essa parada do Midoriya. Provavelmente no próximo episódio a gente deve ver o Midoriya dominando melhor esses poderes aí, talvez até usando já de algum jeito inteligente. Ele é bem criativo, né? A gente sabe disso. Então vamos ver aí o que vai acontecer no próximo episódio. E agora falando sobre One Piece, episódio 976. A gente começa aqui então com o Oden e a Toki, né? A gente sabe que o Oden deixou aquele papelzinho lá com a Toki pra fazer o discurso, né? Só que os dois acabaram morrendo ainda assim. Depois a gente vê aqui o Orochi. Ele tá aqui tomando um banho de água quente ali, na verdade tá escaldante. E mesmo assim ele tá sentindo frio, porque ele tá com a impressão de que ele ainda não conseguiu atingir seus objetivos, né? Os Kozuki ainda parece que vão assombrá-lo por um tempo. E aí ele acaba descobrindo aquela história lá da profecia da Toki e tal, né? Enfim, a gente vê que o cara tá tão assustado que ele tá praticamente na mesma condição do Oden e tá sentindo frio. É bizarro, bem louco. Depois a gente vê aqui alguns bainhas, no caso aqui o Ashura Doji. A gente vê que ele vai para o Monte Atamar buscar refúgio. E é ali onde ele recria, né, os bandidos da montanha, muda a alcunha dele pra Shuteimaru, se eu não me engano. E também ele perde vários amigos aí que vão lutar antes da hora, lá em Onigashima, né? Pois é. Depois a gente vê aqui o Kawamatsu. E, cara, o Kawamatsu ele tá tentando alegrar a Hiyori sem sucesso. A gente já viu essa parte aí do Kawamatsu, então não vou me estender muito aqui, né? A gente já viu essa história. Mas basicamente a gente vê que a Hiyori tá triste pra caramba ali, junto com o Kawamatsu. Ela não consegue se alegrar, mesmo ele tentando, ele se esforçando ao máximo. Mas o mais bizarro do que a gente vê aqui é sobre o Denjiro. Porque o Denjiro, ele vira o Kyoshiro, cara. É muito bizarro isso, porque, tipo assim, normalmente ele não parece em nada o Kyoshiro. Mas ele ganha aquela expressão e aquela postura que ele tem simplesmente de raiva. Cara, o cara, sério, é literalmente na força do ódio que o cara se transforma fisicamente. É bizarro, e é uma transformação expressiva. Muda a cor do cabelo, muda a sobrancelha dele, muda os olhos dele, a expressão facial dele muda só de raiva. A cor do cabelo, cara, muda. Isso é muito bizarro, sério, é muito, muito bizarro. Ele realmente vira uma outra pessoa, praticamente, depois dos acontecimentos aí da morte do Oden e da Toki. E aí ele vai pra capital das flores ali, né? E ele acaba encontrando ali um pessoal que tenta desmerecer ele, porque ele tá com uma roupa toda surrada e tal. Ele ficou um bom tempo escondido ali com essa raiva acumulada. E acontece que os caras tentam arranjar encrenca com ele, ele derruba os caras e ele acaba fazendo um certo sucesso
por ser um cara casca grossa, como se fosse um Oden da vida. Inclusive, quando ele chega ali na capital das flores, você vê que ele realmente parece, de certa forma ele lembra o Oden, né? A questão dele andar pesado e tal, né? Ele pisa, ele tá quebrando o chão de tanta raiva, tá ligado? Tanto ódio acumulado. É bem insano isso. Ele acaba criando uma nova leva de seguidores, e aí ele usa esse poder que ele tem, esse novo poder que ele tem, pra conquistar, pra se aproximar ali do Orochi sobre a alcunha de Kyoshiro. E aí ele vira o novo líder da Yakuza, substituindo o Ryogoro, que ficou preso lá, né, durante anos. E aí em algum momento, durante essa ascensão aí do Kyoshiro, entre aspas, a gente vê a Hiyori. A Hiyori aparece ali também na capital, cheia de fome. Ela é abordada ali por algumas senhoritas, vamos dizer assim, né, que trabalham ali para o Kyoshiro. E o Kyoshiro fica totalmente surpreso, né, de ver que a Hiyori ali naquelas condições. E aí a Hiyori explica que ela fugiu do Kawamatsu porque ela viu que o Kawamatsu estava morrendo de fome, né? Ele não estava comendo e estava dando toda a comida que ele tinha para ela. E ela não queria isso, ela não queria ver o Kawamatsu morrendo de fome na frente dela. Já não basta que aconteceu, né, há um tempo atrás. Então ela acaba aí então fugindo e sem querer ela acaba se encontrando aí, se esbarrando com o Kyoshiro, que acaba acolhendo, né, a Hiyori. E aí a gente vê aqui que eles fazem uma dupla, vamos dizer assim, né? Onde o Kyoshiro ele tá lidando com a Yakuza, ele pega dinheiro das pessoas e tal, né? Age como um meliante, um mafioso. Enquanto a Hiyori, ela vira geisha e ela começa a pegar ali o dinheiro dos pretendentes ali, dos caras que querem ficar com ela, pra distribuir ali, pra dar pro Kyoshiro, e ele distribui pro pessoal, pros pobres ali de Ebisu. É bem legal. Inclusive a gente vê aqui que ele acaba se tornando aí, então o tal lá, o garoto da madrugada, né? E, cara, muito louco, cara. Olha, o jeito como as coisas se conectaram aqui foi muito bizarro. Esse negócio do Denjiro virar o Kyoshiro foi muito bizarro. Com certeza foi muito bizarro, sério. E também a gente acaba vendo aqui, então, aquela história do espião, né? A gente vê aqui que antes do Chapéu de Palha chegarem ali em um ano, a gente descobre que o Orochi viu, né? Ele recebeu uma mensagem ali sobre os bainhas terem retornado de fato, sobre aquela história toda da profecia da Toque e tal, né? O Orochi fica boca aberta. E o Kaido também. Só que no caso do Kaido é até engraçado, porque ele tenta esconder um pouco da vergonha dele. Porque ele sabe que ele fez merda, tá ligado? Ele só tinha que matar o pessoal lá do castelo, não era difícil. Mas ele decidiu deixar o pessoal no incêndio. Ele nem suspeitava que alguém ali tivesse um poder tão apelão ao ponto de jogar as pessoas pro futuro, tá ligado? É um negócio meio insano até pros padrões de One Piece, se parar pra pensar, né? E aí é legal que a gente vê aqui o Orochi falando, né, sobre esse tal espião. Que ele é um dos caras ali dos bainhas que estão ali sobre as ordens do clã Kozuki. E a gente vê o passado dessa pessoa através do Orochi, né? Que essa pessoa era um Kurozumi, olha só. E aí os pais dessa pessoa, que trabalhavam ali no caso atuando, né? Fazendo peça de teatro e tal, eles morreram, atacados justamente por serem Kurozumis. E o filho conseguiu escapar. Esse filho em algum momento acabou se encontrando ali, se esbarrando com o Orochi e companhia. E aí eles bolaram meio que um plano ali, onde ele fica sobre as ordens do Orochi, que dá ali algumas ordens pra ele fazer. E ele fica de espião, de butuca lá dentro do clã Kozuki, né? Como um dos bainhas ali. Inclusive até a morte. Ele ia morrer junto com o Oden ali, né? Fazendo toda uma super atuação. Seria a atuação da vida dele. A maior atuação da vida dele. Né? Bem interessante. E até o Orochi fica preocupado ali de ver que esse cara é extremamente leal, né? Ele segue as ordens sem pestanejar. É muito bizarro o que esse cara é capaz de fazer ali pra atingir seus objetivos. Bem louco. E aí a gente termina então vendo aqui basicamente vários flashbacks, né, sobre tudo que aconteceu em One Piece, desde Punk Hazard até a questão aqui de Wano, né, até chegarmos em Wano. E termina aí a gente vendo o Ruffy comandando uma tropa em direção a Onigashima, o que é bem curioso, né, porque a gente sabe que no presente a gente sabe que o Kinemon e os bainhas estão sozinhos durante a travessia pra Onigashima. Bem interessante. Onde é que tá esse pessoal, cara? Que bizarro. Mas bom, aparentemente eles devem aparecer aí mais pra frente. Então é isso. Antes de mais nada eu ia terminar, mas antes de mais nada eu queria falar sobre a abertura. Que a abertura de One Piece teve uma mudança e agora a gente tem aí os Tobiropos, né, na abertura, e também Yamato. Yamato tá ali também. Então é bom ficar de olho aí nessa parada. Bom, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição.
Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!